Olá, hoje vamos falar sobre saúde bucal na primeira infância, o que o profissional de saúde precisa saber. Sou o professor Emílio Stringini Júnior, professor titular da disciplina de Odontologia Pediátrica do Centro Universitário Unicep, graduado em Odontologia, especialista mestre e doutor em Odontopediatria, coordenador do curso de graduação em Odontologia, e vou falar para vocês um pouco das normalidades e anormalidades da cavidade bucal de bebês. Trazendo o histórico do tema odontologia para bebês, não podemos deixar de levantar o grande nome do grande professor Luiz Walter, que por muitos anos desempenhou a sua função docente na Universidade Estadual de Londrina, onde, em 1986, implantou a primeira clínica odontológica voltada para o atendimento de bebês. E lá, a filosofia sempre foi educar prevenindo, prevenir educando. Dentre as principais condições e normalidades do bebê, teríamos uma pergunta inicial. A erupção dentária pode ou não dar sintomas para os bebês? E a resposta vem através de uma evidência científica, onde diz que 70,5% das crianças entre 0 a 36 meses em fases de erupção dentária apresentam sim sintomas. E dentre os principais sintomas estão a irritação gengival, a irritabilidade e a babação. Febre não é um sinal associado à erupção dentária, conforme as evidências científicas aqui apresentadas. Há relatos que as crianças podem apresentar uma alteração de temperatura, mas não com um sinal característico de febre. Outra manifestação que se apresenta na boca dos bebês é o sucking pad, também conhecido como calo de amamentação, e que em algumas situações pode se apresentar descamado. O retrognatismo mandibular também é muito comum em crianças. A mandíbula fica em torno de 1 a 1,5 centímetros retraída em relação à maxila, o que, com a amamentação, é possível ser compensado, deixando as duas bases ósseas bem relacionadas. Outras alterações que podem ser apresentadas na cavidade bucal de um bebê são as lobulações no rebordo alveolar, ou seja, nos rodetes gengivais, o cordão fibroso, que representa um sinal de erupção dentária, ou seja, quando o cordão fibroso desaparece, nós teremos entre 30 a 60 dias a presença do dente descido na cavidade bucal. E o freio labial, que serve para o vedamento durante o momento da amamentação. Em muitas situações, quando houver o crescimento do processo alveolar, esse freio pode se tornar patológico. Em algumas situações, quando ele não interferir na fisiologia da cavidade bucal, ele pode ser protelado à sua correção, próximo aos 7 ou 8 anos, quando ocorrerá a troca dos incisivos. Outra dúvida muito frequente é a cronologia e sequência de erupção. Eu diria para vocês que, a nível de cronologia, a dentição decídua, ela começa a irromper na cavidade oral em torno de 6 meses com o incisivo central inferior e finaliza com 30, 33, 35 meses com a erupção do segundo molar decíduo superior. A sequência é sempre a mesma, tanto para a arcada superior quanto para a arcada inferior. Incisivo central, incisivo lateral, primeiro molar, canino e segundo molar decíduo. Dentre as principais condições de anormalidade da boca do bebê estão a anquiloglossia ou língua presa, tá? Onde essa língua permanece bastante inserida por um freio e, consequentemente, às vezes isso pode interferir com uma dificuldade de amamentação e, consequentemente, ganho de peso desse bebê. As correções, quando indicadas,
se forem feitas de forma precoce, pode se tornar apenas uma frenotomia, ou seja, uma incisão do freio lingual. Agora, quando passa-se muito tempo, ou quando essa língua está muito inserida, é necessário fazer uma desinserção mais profunda e, consequentemente, a frenectomia é o procedimento cirúrgico recomendado. Outra alteração que pode aparecer é o épolis congênito do recém-nascido, não é uma manifestação clínica muito comum e caracteriza-se por um nódulo da mesma cor da mucosa na região gengival, que seria correspondente à erupção dos incisivos ou então dos caninos. O cisto epidérmico representa um nódulo, geralmente, onde restos epiteliais se localizam em região de mucosa. O tratamento também é cirúrgico e, na maioria dos casos, não apresenta recidiva. Outras alterações que podem aparecer são restos do epitélio odontogênico, que aparecem a nível de mucosa. Dependendo da sua localização, eles também apresentam diferentes nomes. Dentre eles, cisto da lâmina dentária, quando se localiza a nível de cordão fibroso, pérolas de Epstein, quando se localizam a nível da ráfia palatina mediana, e nódulos de Baum, quando se localizam nos rodetes gengivais, tanto pelo vestíbulo quanto pela região palatal lingual. Hematoma de erupção, acúmulo de líquido entre a coroa do dente que está erupcionando e a mucosa. Geralmente o processo se autocorrige, ou seja, a resolução é espontânea com a erupção do dente e drenagem desse conteúdo. A localização pode tanto ocorrer na região de molares, quanto na região de incisivos e caninos. Os dentes natais e neonatais. Natais são dentes que estão presentes na boca ao nascimento e os neonatais até 30 dias de vida. O diagnóstico definitivo depende de um exame radiográfico para que saibamos se este dente é da série normal ou se é um dente extranumerário. Caso seja um dente extranumerário, a indicação de extração é precisa. Caso seja um dente da série normal, sempre que possível, deve ser mantido. Digo a vocês que a grande preocupação, tanto do profissional quanto da família, é o risco de aspiração durante a amamentação. Mas na literatura não há nenhum relato de um acidente que tenha ocorrido com dente natal durante a amamentação. Agenesias dentárias são faltas dentárias que podem ocorrer, e dentre os principais sintomas estão a falha na sequência de erupção, aquela sequência incisivos, central, lateral, primeiro molar, canino e segundo molar, às vezes pode ocorrer falha. E essa falha pode ser, sim, um indicativo de falta de algum dente, o que o exame radiográfico viria a confirmar o diagnóstico. Outra alteração que pode ocorrer são as alterações de forma da estrutura dentária. E aí vocês conseguem ver um dente em forma de cúspide em garra ou um dente em forma de T. Essa é apenas uma projeção de esmalte, mas em algumas situações outros tecidos dentários podem estar envolvidos, dentre eles a dentina, o esmalte ou até mesmo o tecido pulpar. As duplicações dentárias às vezes assustam num primeiro momento, porque o dente apresenta disforme, seja por um tamanho maior ou na contagem de números, um número reduzido, ou um número normal com o seu tamanho maior. O diagnóstico depende de um exame radiográfico associado ao exame clínico para confirmar se se trata de um caso de geminação, de fusão ou de concrescência. Candidíase, uma alteração infecciosa associada ao fungo Candida albicans, neste caso, uma placa branca facilmente removida na higienização, que na maioria dos casos acaba deixando a criança com uma sensação de irritação devido à ardência, e o tratamento geralmente é
higienização e uso de antifúngico tópico. Sífilis congênita, frente ao aumento do número de casos da sífilis hoje no país, podemos esperar crianças nascendo com sífilis. E dentre as manifestações da sífilis congênita está a surdez, o nariz em cela e o dente em forma de barril, também conhecido como dente de Wilkinson. Outra manifestação infecciosa, a primeira infecção pelo herpes, também conhecida como gengiva-estomatite herpética aguda. Os quadros clínicos são de bastante febre e presença de ulcerações na mucosa gengival e na bochecha. A criança fica prostrada, ela não quer comer, ela não quer brincar e, por consequência, acaba tendo uma baixa do peso dela durante os dias do processo infeccioso, que pode durar até 2 semanas. Quando falamos em amamentação, precisamos alertá-los que a amamentação é muito importante na primeira infância, seja para o crescimento ou todo o desenvolvimento do sistema estomatognático. Músculos, ossos, a própria face, a articulação temporomandibular, isso tudo vai contribuir para as funções de sucção, deglutição e respiração. Mas, no entanto, muitas crianças não conseguem ser amamentadas pelos seus pais, pelas suas mães. Sejam elas por serem órfãs, por estarem institucionalizadas para uma adoção, porque as mães estão impedidas de amamentar por doenças sistêmicas, ou essas crianças são alimentadas por sondas e, consequentemente, não aprendem a mamar. E num estágio mais avançado, talvez estejam usando mamadeira. A mamadeira, associada à chupeta, muitas vezes pode ser algumas das causas do desmame precoce nessas crianças. A nível profissional, nós temos muitos casos de criança que na primeira infância já apresentam um problema de cárie dentária. E muitas vezes isso é correlacionado com a amamentação prolongada. Então, a pergunta é: leite materno pode causar cárie? Temos uma pesquisa aqui mostrando que a amamentação não provoca queda do pH, indiferente do status de cárie que a criança esteja. Ou seja, a capacidade de gerar uma queda de pH do leite materno é muito baixa, porque o leite materno tem um pH próximo ao normal. O normal do neutro é 7, então ele fica em torno de 7 até 6,5. Aqui trago 2 evidências científicas também para vocês, mostrando o que a literatura traz de correlação entre a amamentação e cárie dentária. Observa-se que a amamentação tem um efeito protetor sobre a cárie dentária. No entanto, crianças que forem amamentadas por mais de 12 meses, elas apresentam um risco aumentado de ter cárie dentária em relação às crianças que foram amamentadas até 12 meses e as crianças que são amamentadas de forma noturna, ou seja, durante a noite, quando o fluxo salivar é reduzido, ou aquelas que são alimentadas com a amamentação com maior frequência, apresentam também um risco aumentado de cárie dentária. Mas a cárie dentária é uma doença biofilme açúcar dependente, ou seja, o açúcar associado com o biofilme ou placa dentária tende a desenvolver cárie dentária, num processo de desmineralização e remineralização na estrutura dentária. E junto a isso nós temos os fatores determinantes que estão no centro desse diagrama e os fatores modificadores que estão por fora desse diagrama. Dentre os fatores determinantes, nós temos a composição da saliva, a dieta que essa criança está se alimentando, a capacidade tampão, a presença de flúor.
são fatores que o dentista consegue interferir diretamente no processo de cárie. Já os fatores modificadores, esses muitas vezes nós não conseguimos interferir e dependemos sim de políticas públicas eficazes, capazes de controlar as condições que permeiam a vida das pessoas, dentre elas educação, renda, melhora de comportamento, de atitudes, de conhecimento, que venha a interferir no processo de saúde. Então, diríamos a vocês que a cárie, por muitos anos, foi conceituada como uma doença transmissível, e hoje não, ela não é mais uma doença transmissível. O que são transmissíveis são os hábitos que são passados de geração a geração, e que muitas vezes são passados de forma errônea, e, consequentemente, vêm a gerar prejuízo na saúde bucal da população. Dentre alguns hábitos que precisam ser perpetuados, são os hábitos dos 1000 primeiros dias. E aí vocês veem a capa de um livro onde diz Primeiros 1000 dias do bebê e saúde bucal, da professora Jenny Abanto. Ela fala da importância da conscientização da mãe desde o primeiro dia da sua gestação até o final dos 2 anos da vida do bebê, a importância do controle, principalmente da dieta que esse bebê estará ingerindo. Associado a isto, outra forma de se promover saúde, de se prevenir a doença cariodentária, é através do controle do biofilme, feito através da escovação dentária. E uma pergunta que sempre fica no ar: com bebês, usamos ou não usamos creme dental fluoretado? E eu diria para vocês, sim, recomendamos sempre creme dental fluoretado a partir do primeiro dente. É muito importante que se tenha controle na quantidade de creme dental que se coloca nessa escova. Mas o creme dental deve ser fluoretado com 1000 a 1100 ppm de flúor. E esta é, sim, a recomendação da Academia Americana de Odontologia Pediátrica e Associação Brasileira de Odontopediatria. Então, frente a tudo isso, e seguindo a linha de cuidados em saúde bucal do governo do estado do Paraná, diria a vocês que investir na primeira infância é investir no futuro, é investir numa população mais saudável. Eu gostaria novamente de agradecer o convite feito pela 8ª Regional de Saúde para participar dessa 3ª Oficina Regional de Aleitamento Materno e também convidá-los a assistirem à palestra no dia 6 de agosto de 2021, das 9h30 da manhã até as 10 horas, com o tema Frenectomia Lingual, no qual eu serei palestrante. Muito obrigado e deixo meus contatos para caso vocês queiram ou necessitarem de alguma ajuda ou troca de informações. Um grande abraço e fiquem bem.